Olá, esse é o Feitos de, feito de histórias sobre os nossos feitos, as nossas habilidades e a nossa carreira, e também sobre os nossos defeitos, aprendizados e mudanças. Aqui a gente conversa com quem redesenhou o próprio trabalho, em busca de mais autonomia, mais presença e mais efeito. E você, topa descobrir como redesenhar a sua própria realidade? Eu sou Vitor Queiroz, CEO da Aptos, consultoria de HR as a Service e host do programa. Seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui com o Paulo Aguiar. Ele foi diretor de criação com mais de 10 anos do Grupo Publicis, head de marketing do Banco Net, inclusive foi num período que nós trabalhamos juntos. O Paulo enveredou também como empreendedor na área de games e mais recentemente se tornou aí um criador de conteúdo, um educador e consultor nos temas de inteligência artificial, né? Como sendo um dos fundadores da CRIA, coautoria, né? Obrigado. Prazer, Paulinho, estar aqui contigo. Sempre uma honra trocar figurinhas contigo. E esse é um espaço que a gente quer realmente aprender e conhecer de você, da sua trajetória profissional e um pouco do que a gente pode inspirar outras pessoas com um pouco dessa sua vivência, né? Boa, valeu demais pelo convite, por estar aqui em casa e pelo espaço, pelo tempo. E você que está assistindo aí também, muito obrigado por estar com a gente. Como vocês podem ver, o ambiente aqui é o próprio ambiente onde nascem as criações do próprio Paulo, né? Nas diferentes fases e faces da sua trajetória profissional. Mas, Paulinho, para a gente começar o bate-papo, do que eu conheço da sua trajetória, até dessa apresentação que a gente fez aqui brevemente, ela não é uma trajetória muito linear, assim, dentro daquela lógica mais de carreira corporativa, de que a gente sabe a sequência dos passos, o que é esperado chegar numa posição depois de algum tempo, enfim. Hoje, olhando a tua trajetória, ela tem muitos elementos que se conectam, né? Pô, você trabalhou com criação, marketing, criação de conteúdo, inteligência artificial, todos têm de alguma forma uma relação. Mas imagino que ao longo da sua trajetória não foi tão óbvia esse conjunto de tomadas de decisão, né? O que te levou a construir uma trajetória que é completamente diferente daquilo que a gente conhece no mundo tradicional? Como é que foram esses momentos de tomada de decisão? Boa. Cara, eu acho que tem uma inquietude criativa, uma busca por inovação, assim, que sempre me moveu. E é até estranho contar um pouco da minha história, porque eu fiquei 10 anos dentro do mesmo grupo, né? Então eu fiquei muito tempo no mesmo lugar, embora eu tenha mudado muito lá. Depois fui pro Next, onde eu fiquei 2 anos, depois empreendi por quase 3 anos, e agora eu tô há 1 ano e meio, quase 2 anos, nessa mistura de creator, influenciador, empreendedor, educador, consultor, várias coisas. É até difícil um pouco de rotular. Mas acho que o principal ponto foi olhar para o trabalho criativo e perceber que ele está numa constante mudança, assim. A gente está numa velocidade muito grande de inovação e de formas de criar. E acho que eu sempre fui motivado em como levar minhas ideias e essa capacidade de solucionar problemas para lugares diferentes, assim, para conhecer pessoas diferentes, conhecer desafios diferentes e me manter sempre muito motivado, assim. É, tem dado certo, eu acho. Esse ponto que você falou de se manter motivado, né? Eu imagino que em cada momento de mudança desse, não necessariamente o próximo passo era algo certo, muito previsível, né? Como consideram esses momentos de virada, né, na sua trajetória? Quando você estava lá, por exemplo, como um diretor de criação e depois foi para ser head de marketing. Ou mais recentemente, né, quando você enveredou pelo tema de inteligência artificial, que não era uma experiência que você tinha anteriormente, né? O que te levou a querer fazer essa mudança, que aparentemente é uma mudança mais drástica, né? É. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo como profissional, a gente vai aumentando nosso campo de visão, né? Quando você começa ali, você não vê muito além da onde você está. E acho que os trabalhos que eu fui me envolvendo foram me mostrando formas diferentes de fazer o que eu estava fazendo. Então, durante muito tempo eu tive esse caminho mais linear, né? De começar numa agência de publicidade, como um diretor de arte júnior, pleno, sênior, diretor de criação associado, diretor de criação, diretor executivo de criação. Então, é muito visível os passos que você tem que dar. E aí tinha, óbvio, passos acima do que eu estava, eu falei, pô, mas eu quero fazer outra coisa. Eu acho que a minha capacidade criativa pode ser utilizada em outros lugares. Foi quando eu comecei a olhar para o mundo corporativo, para os departamentos de marketing, que eram os meus clientes. Eu falei, pô, seria legal pegar um pouco desse meu conhecimento e levar para esse lugar que eu não conheço tão bem. E aí foi o movimento que eu fiz pro Next. Isso não era muito arriscado? Você já tinha ali uma trajetória meio desenhada, meio previsível? Era Tudo que você vinha entregando já não era meio inercial que você galgasse o próximo passo? cara, era um pouco, para muitas pessoas era, nossa, a galera usava aquele termo, você vai pro outro lado do balcão, né, você vai virar cliente e tal. E eu vi justamente a oportunidade de conhecer melhor quem eu sempre atendi, de certo modo, e
e poder ter um impacto maior. Foi isso que me levou, por exemplo, pro marketing. Que é, cara, eu tenho feito muitas coisas legais aqui, mas eu acho que o meu trabalho pode ter um impacto maior se eu estiver cuidando de uma marca, por exemplo. Né? E foi onde eu fiquei por mais de 2 anos, meio da pandemia. Bom, você sabe dessa história tão bem quanto eu. E era um lugar que eu achava que eu ia ficar também 10 anos. Porque eu vim de um lugar que eu estava há 10 anos. Só que no meio disso, eu me encontrei com uma das minhas maiores paixões, que são os games. E também vi lá uma oportunidade de empreender. Então, de novo, eu jamais imaginava isso. Se você me perguntar quando eu estava na Publicis, pô, você acha que um dia você vai empreender em games? Eu falo, cara, acho que tá fora de cogitação, porque eu nem conheço direito esse universo além de um jogador, né? E aí, o Next acabou me mostrando isso. Porque eu tive contato com outras áreas, com outros profissionais, com outro segmento. E aí fui seduzido por isso e pela vontade também de empreender, pelo conhecimento que eu consegui pegar no marketing. Acho que também tem esse outro lugar de, à medida que você vai mudando, você vai adquirindo mais conhecimento, que te possibilita querer dar outros passos. E aí foi isso que eu fiz durante esses quase 3 anos na 3C Game, uma super aventura. A gente fundou 6 empresas diferentes, atendi Bradesco, atendi o Next, atendi a Heineken, fiz um monte de projeto legal. E no meio disso me aproximei mais da produção de conteúdo. Comecei a visualizar esses profissionais, os desafios que eles tinham. E aí, acho que todo mundo se deparou com a inteligência artificial generativa como algo completamente inesperado do ponto de vista de capacidade criativa, né? A IA está aí há muito tempo, mas de repente aquilo ali vira um espaço de experimentação e uma forma de criar, que sempre foi o meu motivador. Cara, quero criar coisas diferentes, quero criar mais impacto, quero criar mais negócio, quero criar mais oportunidades. E aí eu costumo falar que a IA generativa ela é meio que um playground para quem quer criar. E aí tem um fato específico dessa mudança que eu sempre me senti chegando meio atrasado na festa, assim. Então, quando eu comecei nas agências de publicidade, elas já não estavam mais no auge, naquele glamour dos anos 90, 80, 90, anos 2000. E, e você chega num lugar onde tem sempre muita gente. E é assim, o mercado de trabalho ali é esse, né? Você luta para pertencer num lugar, você chega lá e você fala, nossa, tem tanta gente aqui, como é que eu vou me diferenciar? É difícil. Tem muita gente boa. Pô, vou precisar de uma década. E aí o que eu visualizei, o que eu visualizo hoje, é estar em algo que ninguém sabe direito o que é. É tão novo que não está estabelecido quem são as referências, quem são as pessoas, quantas pessoas tem fazendo o que eu faço. São poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas, porque tá todo mundo tentando se encontrar. Então esse foi um dos principais motivos que me fez dar esse último passo onde eu tô hoje. De, cara, acho que aqui realmente é algo mais inexplorado. E aí eu vou pegar toda essa minha bagagem, todas as habilidades que eu construí ao longo dos anos e vou combinar todas elas aqui nessa coisa nova que é até difícil de rotular, sabe? É interessante que você trouxe nessa tua fala, dois pontos que eu queria explorar bastante, né? Você falou sobre causar impacto e falou sobre paixão, né? Que são duas coisas que a gente tem visto muito falar sobre a realidade do trabalho, né? Mas a gente talvez não tenha visto muito na prática, né? Como que esses ingredientes têm permeado a tua vivência de trabalho, na tua vivência profissional? Como é que você encontra na paixão um motor para de fato buscar novos desafios? Cara, eu acho que quando você quer ter resultados extraordinários, você tem que fazer um esforço extraordinário. E pra mim, eu só consigo fazer isso se eu gosto muito do que eu tô fazendo, assim. Então, acho que tem essa romantização, né, de amar o seu trabalho e tal. Acho que a gente até infantilizou um pouco esse pensamento, né, de que você tem que amar o seu trabalho. Acho que é menos sobre amor e mais sobre, cara, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto do resultado que isso me traz, eu gosto do processo, eu gosto de aprender a fazer isso, eu gosto da trajetória que eu tô fazendo. Então, são vários gostos envolvidos para conseguir, acho que trazer esse fator que faz você acordar um pouco mais leve todos os dias, que faz você querer fazer isso por mais tempo, você investir mais energia. Então, para mim sempre teve ligado a isso, assim, cara. E eu tenho muita dificuldade de performar se eu não tiver muito contente, assim, com o que eu tô fazendo, sabe? Acho que todo mundo é assim, mas talvez eu tenha menos resiliência no sentido de, cara, se botar um negócio que eu acho muito chato pra fazer, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E pelo que você vivenciou, até agora tem dado certo, né? Se é que a gente pode falar de dar certo no conceito que a gente está acostumado, né? É, e é interessante o que você traz porque a gente ouve muito falar sobre essa questão, como você comentou, de vestir a camisa, de amar o trabalho, de se dedicar, de colocar energia, paixão, etc. Mas acho que aqui tem uma reflexão interessante que você provoca, que é primeiro vem você encontrar o que você gosta de fazer, e por justamente encontrar o que você gosta de fazer, é que você vai fazer bem feito, Ah, né? E eu vejo muito isso na tua trajetória profissional, assim, né? Porque aparentemente as escolhas seguintes que você fez
elas não necessariamente estão baseadas na lógica natural da sequência de passos que você vinha percorrendo com a experiência acumulada. E aí, ouvindo você falar, fica muito nítido isso. Olha, provavelmente você escolheu o IA porque você gostou da curiosidade, do desafio intelectual que você estava representando. Sim. E aí, por gostar disso, é que agora você está se enveredando, especializando, E né? eu acho que tem o gostar e tem o aprender, assim. Uhum. A maioria das decisões que eu tomei foi pautada em eu queria fazer isso aqui que eu ainda não sei fazer. Acho que se eu for por esse caminho, eu vou aprender a fazer isso. E vou trabalhar e ganhar dinheiro no meio do caminho. No sentido E o dinheiro é consequência de ter as ações que você gosta. e olhar para os lugares em, cara, essa nova posição, esse novo desafio, esse empreendimento, o que, que ele vai poder me ensinar, assim. Porque é aí que a gente evolui no fim do dia, né? É aprendendo novas habilidades, assim. Então, as minhas decisões também foram pautadas nisso, de olhar, visualizar um pouco, né? Porque às vezes a gente tem essa sensação que vou fazer essa mudança, e essa mudança já estou visualizando a minha nova carreira. Eu acho que isso, não, a maioria das vezes, não existe, assim. Ou se ela existe, ela é uma falsa ilusão. Porque quando você chega lá, é sempre diferente do que você imaginava. Agora, vamos pegar esse sempre diferente do que a gente imaginava. A gente está falando aqui dos feitos, né? Os feitos de Paulo Aguiar, mas imagino que nessa trajetória não óbvia ou não linear deva ter surgido um monte de defeitos, né? Um monte de coisas que você imaginou que não necessariamente saíram como você esperava, ou eventualmente coisas que você achava que ia gostar, mas não gostou, e eventualmente sua energia foi drenada Né? de maneira indesejada. Conta um pouco pra gente de situações nessa trajetória, talvez no contexto mais recente, que você, cara, eu coloquei minha energia nisso aqui porque eu gostei, mas acho que a escolha que eu fiz não foi por um caminho, e como é que eu lidei com isso, aprendi, mudei rota, enfim. É. Acho que todo o trabalho. A gente tem duas mudanças principais, assim, cara. O trabalho corporativo em marketing, ele é muito mais é, relacional e de negócio do que parece, assim. Às vezes, para quem trabalha em agência, acho que o marketing é uma tarefa muito criativa, assim, e ela é menos, assim. Tem muito mais uma questão de relacionamento, de negócio, de planilha, de estudo, que é super importante, mas naturalmente, uma pessoa que tem atividade criativa como, sei lá, a skill principal, isso pode ser um pouco cansativo. Então, esse é um ponto que me surpreendeu um pouco. De um outro lado, eu gostei muito de me relacionar com outras áreas, que era uma coisa que eu tinha receio, né? Então, todo o trabalho, quando está no marketing de uma empresa, de se relacionar com tecnologia, com negócio e com pessoas, foi uma coisa que eu gostei muito. Me fez perceber o quão realmente diferentes são essas áreas. Porque, por exemplo, quando você trabalha numa agência de publicidade, embora tenha os departamentos, todo mundo é publicitário. É todo mundo muito parecido. Quando você vai para um negócio, no caso, quando eu estava num banco, as pessoas são muito diferentes. São áreas que realmente são muito diferentes. E eu gostei muito dessa parte. Eu me senti contribuindo e também me senti trazendo um pouco do que as pessoas traziam pro meu negócio. Então, era uma coisa que eu não esperava, por exemplo. É, quando eu empreendi, esse soa meio óbvio, mas dá muito mais trabalho do que parece. Principalmente quando você parte de um negócio menor, o quanto você se envolve em literalmente todas as camadas, né? E o quanto coisas que você delegava ou passava para um departamento é algo que você vai ter que fazer, que você vai ter que se preocupar. Então foi onde eu tive esse maior choque, assim, na verdade, de o quanto as decisões impactam imediatamente quando você está empreendendo, o quão difícil é tomar as decisões, aprovar mais verba, aprovar uma contratação, liberar uma vaga, colocar uma pessoa, tirar uma pessoa, o quão isso você sente muito mais. Que a empresa é sua, o negócio é seu. Eu falo que não tem muito como culpar. É muito fácil quando você trabalha na empresa grande e falar, os caras decidiram aí. Os caras é você, velho. Então, lidar com isso é o ônus e o bônus, inclusive. Assim. Acho que essa era a parte que eu mais gostava, que era a habilidade de realmente poder tomar uma decisão e de contrapartida as consequências que você tem com isso e o quanto você dissipa a sua energia. E aí, de novo, voltando para a minha atividade principal, que é criar, conceber, não, isso me drenava muita energia. Todo esse trabalho de negócio, de visita e de construção de um negócio. Então, um pouco das expectativas e realidades dessa jornada. Muito bacana. Imagino que você deva estar vivenciando isso todos os dias, né? Total. Trazendo para essa experiência mais recente sua, quer dizer, você está nessa jornada de aprender a ser criador de conteúdo e de aprender a ser. Olha aqui, temos uma visita e Gispe. Esse quem aqui é o Gohan? Esse é o Gohan. Então temos aqui mais um convidado no nosso Marzão. podcast que vai contar um pouco dos bastidores. É engraçado. E ele fica comigo o dia todo, então por isso que ele deve estar assim. Fica sentindo falta. Mas então, a gente percebe um pouco dessa trajetória sua de se expor ao novo, de se expor a uma realidade que te atrai, que gera um gosto, mas não necessariamente você ainda está no domínio. Mas se você empresta a confiança da experiência acumulada para poder se jogar nesse novo, né?
Conta um pouco pra gente de como é que tá sendo essa experiência de ser criador de conteúdo, usar IA, que também é um tema que não é novo só para você, mas para muita gente. O que que você tem aprendido nessas duas realidades, que você pode contar aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, Boa? Eu acho que não necessariamente sobre criação de conteúdo IA, mas sobre o processo de aprender alguma coisa que é completamente nova, né? Eu acho que, se você for analisar, a IA na minha vida surgiu quase como um hobby, assim. Como Lá puro. há mais de uma década eu estou em cargos de gestão, eu não executava mais nada de design e tal, que é meu background. Mas eu sempre tive projetos paralelos. Fiz marca de roupa, ilustrava umas coisas, fiz quadro, fiz capa de disco. Então eu também sempre entendi que essa paixão ela tinha que acontecer independente de onde eu tava. Capa de disco, cara. Fiz capa de disco do Super Combo, cara, uma das minhas bandas favoritas. Fiz capa de disco deles. Fiz clipe. Nossa, fiz um monte de coisa, cara. Sempre gostei de. Eu percebi que, cara, melhor eu fazer isso fora do meu trabalho do que ficar sendo aquele cara que quer enfiar os hobbies dentro do trabalho, assim. Então eu sempre levei isso no paralelo. E aí, quando surgiu a IA generativa, principalmente com o ChatGPT, o Midjourney e o Dall-E, que foram os primeiros passos ali de poder criar alguma coisa, eu comecei a brincar, criar umas imagens e tal. E no começo, eu fazia ali, cara, final de semana. Só que as coisas começaram a acelerar muito. E aí isso começou a me tomar muito tempo. É, eu falei, pô, então eu vou fazer uns vídeos mostrando que eu tô aprendendo, mostrando isso para as pessoas. E naturalmente, quando você expõe o seu aprendizado, que a base do meu conteúdo na internet é expor o meu aprendizado. Paulo, qual a sua estratégia? É mostrar para as pessoas que eu tô aprendendo. E tentar fazer da melhor maneira possível. Só tem essa estratégia. Tão simples quanto. Tão simples quanto. E aí, naturalmente, eu aprendo coisas que são bem legais. E eu começo a fazer isso mais sério, as marcas começam a me chamar, as coisas vão desenvolvendo a partir daí. Mas até hoje a minha estratégia é essa. Nossa, isso aqui é muito legal. O que eu consigo fazer com isso? Deixa eu mostrar para as pessoas esse resultado que eu consegui, tentar passar para elas de uma forma delas criarem também. E aí eu comecei a fazer esses vídeos, comecei a receber alguns feedbacks e tal, e ver, pô, isso aqui é legal, eu gosto de fazer isso aqui. E aí não dava mais para fazer isso como uma atividade paralela. Foi quando eu decidi vender a minha participação na empresa e me dedicar 100% a isso, porque eu queria ter mais tempo para aprender. E eu rapidamente percebi que, como o negócio é tão novo, aprender de fato pode ser o meu trabalho. Isso pode estar na minha pauta. Olha, interessante, né? Tipo, você viu ali um espaço e decidiu abandonar uma escolha segura É isso. É isso. em busca do desconhecido. Então, eu só consegui fazer isso porque eu tinha saído já do Next. Aham. Que daí eu já tinha dado esse salto de fé, assim, né? Que foi empreender. E aí você vê que você não machucou, né? Você já era, pô, sair de um banco pra empreender no universo dos games com outras 4 pessoas. Meio que esse foi o atestado de, cara, eu consigo fazer o que eu quiser fazer, assim, que eu dou um jeito, sabe? E aí esse salto foi um pouco nisso, que é, pô, vai ter uma grana guardada, tem uma rede de apoio também, você sempre vai. Eu sempre gosto de falar para as pessoas se perguntarem o que pior pode acontecer. O que é a pior coisa que pode acontecer se você sair do seu emprego hoje? A pior de todas. Eu vou falar, trabalhar no lugar que eu trabalhava antes de pagar a mesma coisa. Pô, essa é a pior coisa que você pode fazer. Então não tem pior coisa, né? No pior cenário você tá empregado. Com toda essa experiência. Tá? Então, para mim também, acho que a reflexão me deu essa segurança. E aí, tá nesse cenário novo, onde o aprendizado faz parte do meu dia a dia, é o que me motiva muito hoje, assim. Então, muito do meu trabalho hoje, ele envolve pesquisa e desenvolvimento para pesquisar, para criar alguma coisa, para transformar em conteúdo. Ou um trabalho consultivo que eu faço muito para grandes marcas, né, que é fazer um treinamento de IA na sua empresa. Eu não chego e te entrego, eu tenho que estudar durante um tempo para conseguir montar um treinamento para você. E eu adoro essa parte. E eu me sinto muito privilegiado nisso hoje, assim. Que é, de certo modo, eu sou pago para aprender e trazer um conhecimento junto com as coisas que eu tenho. Então, é engraçado pensar isso, que com 36 anos de idade eu me sinto aprendendo mais do que nunca, assim. Agora é interessante que você traz, né? Vamos pegar esse capítulo mais recente que é de inteligência artificial. Tá todo mundo preocupado em aprender o quanto antes o que for necessário para não ser eventualmente ali uma situação de vou perder o meu emprego porque eu não domino a IA vai tomar meu emprego, bom, a IA está me atrapalhando, está me ajudando, e que a gente vê um pouco dessa dualidade, né? De um lado, olhando a inteligência artificial como sendo uma coisa que é uma ameaça, né? Mas de outro lado também olhando a IA como sendo uma alavanca, uma ferramenta, né? Qual que é a tua visão sobre, diante disso tudo que você está falando, né, de carreira, de crescimento profissional, de mudança de rota, enfim,
onde que entra a IA nessa equação? E aí, pegando da tua própria vivência, tanto do que você está aprendendo com IA, quanto daquilo que você está ensinando com IA. O que você diria para as pessoas em relação a essa ruptura que a gente está vivenciando agora, que não é única, né? A gente já teve internet, rede social, enfim. Agora é a bola da vez, a inteligência artificial. O que é o ponto para torná-lo uma aliada e não uma ameaça, né? Pô, você falou muito sobre a ameaça e a Alavanca o ameaça e a alavanca. E eu acho que as duas coisas são reais, assim. Eu tenho falado muito sobre o perigo desse pensamento, às vezes, dicotômico, assim. exato, essa dicotomia, o combinário, às vezes as pessoas são na IA, vai evolucionar e vai acabar com tudo, vai ser uma loucura, quem não aprender tá ferrado. Quando a pessoa é muito extremista, eu já falo, putz, cuidado. E quando a pessoa também tá ali, que, não é bem assim também, o humano nunca vai ser substituído, tô tranquilo, só, acho que a gente tem que olhar para os dois lados, assim. E, de fato, a gente tá falando da tecnologia mais revolucionária da história da humanidade. Eu tenho certeza disso, assim. E, e acho que cada profissional hoje tem que olhar para isso e se perguntar como isso vai mudar o trabalho dela, assim. E aí que tem o ponto todo, inclusive a parte difícil de educar, e é isso, porque é muito diferente para cada uma das pessoas, para cada um dos negócios, para cada uma das profissões, o impacto ele é completamente diferente. E não só para as áreas e para os cargos, mas também para o teu estilo de trabalho. Então, se já não bastasse as diferenças de negócio e de segmento, ainda tem uma diferença de como as pessoas trabalham. O quanto elas já estão familiarizadas com a tecnologia, o quanto elas já estão digitalizadas. É muito difícil ensinar inteligência artificial para quem não está digitalizado. Como é que você ensina uma pessoa a usar o ChatGPT se ela não sabe usar o Google Drive? Se ela tem dificuldade para escrever um bom e-mail? Ela vai ter muito mais dificuldade. Então, assim, também o que deixa às vezes as pessoas ansiosas é o fato de elas não terem aprendido direito As etapas anteriores. as etapas Na anteriores. verdade, é uma construção, né? Você vai criando uma capacidade que vai te habilitando para aproveitar a próxima onda que traz mais capacidades, né? E aí a parte que talvez é mais surpreendente quando a gente vai para um treinamento, que eu costumo falar que a parte técnica, ela é muito fácil. Porque a parte humana é a mais importante. Como você explica o que você quer? Um prompt ele é um direcionamento. Ele é uma explicação sobre algo que você quer fazer. E a gente sempre foi educado a apertar botão, né, cara? Aprender a mexer no Excel, você tem que saber as formas, tem que saber onde fica cada uma das coisas. Aprender a mexer no PowerPoint. Como é que você aprende a mexer no ChatGPT? Tem uma caixa, você escreve o que você quer lá. Dúvidas. Esse é o único tutorial. Aí qual vai ser o resultado que vai sair, diferente dessas ferramentas que você Exatamente. aprendeu. E cada palavra que você colocar vai te gerar um resultado completamente diferente de outra pessoa. Então, no fim do dia, eu falo que é muito sobre pensamento lógico e criatividade. E saber se comunicar e saber se expressar. Porque as ferramentas vão ficar cada vez mais fáceis. Cada vez mais intuitivas. Mas essa definição de propósito, de porquê, de estratégia, é a parte mais humana. Isso não é sobre inteligência artificial. Hoje, o trabalho de AI ele ainda é um pouco técnico, a parte de imagem, de vídeo, etc. Mas ele vai ficar cada vez mais executivo, cada vez mais estratégico. É você colocar lá um prompt e as coisas já começarem a serem construídas a partir daí. Então, no final do dia, eu falo, é muito importante você ter essa noção técnica, você explorar as ferramentas, mas você trabalhar o pensamento lógico, criatividade, visão estratégica e propósito, você naturalmente vai ter mais facilidade para usar essas ferramentas. Agora, pensando que qualquer processo de aprendizado, a gente tem quer dizer, tem um querer ali, tem uma vontade, né? Tem uma motivação do porquê querer aprender algo diferente. Então, a IA já tem um contexto externo levando todo mundo a querer saber mais sobre aprender. Mas no aprendizado também tem uma questão de vencer a inércia, né? De dar o primeiro passo, de o que eu devo aprender para pelo menos começar, né? Da tua experiência, da tua vivência, tanto ensinando quanto aprendendo IA, assim, se a gente fosse compartilhar aqui um pouco do que seriam dicas boas para quem está ainda nessa confusão mental sobre para que lado eu vou, porque tem zilhares de ferramentas de IA que têm surgido, toda hora aparece alguma novidade, criação de conteúdo, então assim, é um bombardeio de informações, e no meio daquele mar de informações, qual é a curadoria que a gente faz para descobrir onde que eu aprendo, por onde eu começo? O que seria, digamos assim, o pretinho básico, né? O básico bem feito de você começar um aprendizado de IA, né? Desenvolver um prompt, criar uma imagem, assim. O que faria a pessoa, pelo menos, criar aquela ideia de, olha, fiz um bom começo, sair do lugar. Eu acho que é ter um domínio, uma fluidez no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Claude, todos eles são muito, muito semelhantes. E a maioria das pessoas usam ali como um Google avançado, assim. E quando eu falo de ter domínio sobre um chatbot, né, sobre um LLM, o Large Language Model, que é como a gente chama tecnicamente o ChatGPT, o Claude Gemini, é você ter a sensação que você é capaz de fazer e aprender qualquer coisa com aquela caixinha de texto que tem ali. Se você não tem essa sensação, você não tem o domínio ainda da IA.
Isso é muito poderoso. Que é o. Ah, eu não sei fazer, mas eu sei que se eu passar uns signos aqui, eu vou descobrir uma parte de como fazer esse trabalho. E entender que esse chatbot ele é a extensão do seu pensamento. Ele não é uma coisa que você pergunta. E que se você utilizar ele constantemente para fazer uma tarefa, é menos sobre ele, é mais sobre você se tornar uma pessoa mais capaz. Às vezes as pessoas falam, não, isso aqui foi o ChatGPT que fez. Eu falo, se você falou isso, você está usando errado, porque é você que fez. Né? Você pediu, Ferramenta. você processou, você deu um feedback, 2, 3, 4, ele te devolveu, você ajustou e você fez. E aí você tem autoria, que é uma das coisas que as pessoas se preocupam muito. Às vezes um monte de gente fala, eu sinto que não sou eu que fiz, porque eu pedi, o ChatGPT me devolveu. Mas claro, você pediu, ele devolveu, você tem que trocar umas 10 vezes, aí você vai sentir que foi você que fez. Né? Então, usar o seu ChatGPT, o seu LLM, né, como essa extensão do seu pensamento, para mim é o pretinho básico, é você ter uma troca constante e fazer isso de forma muito fluida. É utilizar isso na hora de começar um projeto, na hora de tirar uma dúvida, você projetizar ali as suas conversas com o ChatGPT. Engraçado você falando essa questão do processo de aprendizado, né? É, a gente costuma, talvez historicamente, assim, tinha aquela ideia de que você se expor ao novo, você aprendeu alguma coisa diferente, que naturalmente quando a gente está aprendendo algo novo, desde criança a gente erra, né? A gente tenta acertar, vai errando e no erro a gente vai descobrindo qual é o caminho. E a gente percebe que pela tua trajetória e pelo que a gente vê no contexto mais recente, até a própria interação com a ferramenta de IA, ela é um processo de errar e aprender e se expor ao erro, né? Como é que você tem feito esse seu processo de aprendizado usando a própria IA, né? Porque a gente vê você explicando como fazer, mas no bastidor tem o próprio Paulo Aguiar que está aprendendo e errando, tá ligado? Então, eu acho que a gente vive num mundo tá tão acelerado que as habilidades que a gente aprende, elas duram muito pouco. Elas duram pouco. A gente vem de um mundo onde se fazia uma faculdade e com aquele conhecimento você trabalhava décadas, às vezes a vida inteira. Você fazia uma atualização ali e tal. Hoje, eu acho que as coisas duram. O que você aprendeu ali, ele pode se tornar inútil dali meses, assim. A própria pesquisa do Fórum Econômico Mundial traz lá que 39% das habilidades essenciais dos trabalhadores vão mudar até 2030. Você fala que é um jeito sutil de dizer que quase metade do que você sabe vai ser inútil em 2030, você não vai precisar usar. Mas você vai precisar de outras habilidades. Né? Então, acho que esse prazo de validade curto que a gente tem das habilidades me motiva bastante nisso. E eu acho que agora a gente precisa aprender mais do que nunca, assim. E se você perguntar para qualquer gestor, pô, quem que você quer na sua equipe? Você quer um cara que é muito bom ou um cara que aprende mais que todo mundo a longo prazo? Quem que você acha que vai funcionar mais, assim, sabe? Então, eu acho que esse aprendizado, ele é muito importante, mesmo assim, no mundo que a gente tem hoje, que a gente consegue aprender mais rápido e que eu acho que as habilidades que a gente tem pego, principalmente as habilidades digitais, elas te fazem resultado a curto, médio prazo como a gente nunca viu, assim. Então, você rapidamente consegue aprender e aplicar, assim. Então, hoje eu tenho... Pois a minha paixão principal é o aprendizado, justamente por sentir que é a forma mais relevante de se manter em alta performance, assim, sabe? Acho que não tem como ser uma pessoa de alta performance hoje se você não estiver aprendendo todo dia alguma coisa, assim. Muito interessante. É de fato, né, essa provocação que você trouxe de se tiver que escolher entre alguém que domina muito e performa muito bem naquela área, ou alguém que está sempre aprendendo e curioso por aprender cada vez mais. De fato, acho que no horizonte futuro, a tendência é profissionais que estão sempre se expondo ao aprendizado, eles vão ser os novos especialistas, né, comparado à realidade que a gente até então conhecia e dominava, né? E aí, o currículo, a formação, etc., eles vão ser só mais um elemento que evidencia que a pessoa está em busca de aprendizado, e não um statement fixo que diz aquela pessoa domina, então nada mais é necessário, né? Não, e essa combinação das habilidades, assim, a gente fala muito no mundo da IA que as melhores pessoas para trabalhar com IA são os profissionais generalistas. Ele sabe de tudo um pouco, cara. Ele sabe de roteiro, ele sabe de edição, ele sabe de criação de conteúdo, ele tem um olhar estratégico, sabe demais, sabe de vídeo. E aí, quando você se depara com a tecnologia como essa, você consegue trazer todo o seu repertório. Então, acho que o aprendizado também está muito nesse lugar de que, né? Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que aprender é fazer algo que você nunca fez. Eu acho que às vezes é aprender a pegar um monte de coisa que eu sei e trazer para um lugar novo. Pelo menos o meu processo de aprendizado está muito nesse lugar. Nossa, aprendi isso aqui, então é tipo aquela coisa, pô, então eu posso usar minha habilidade. Aprendi a fazer imagem com IA, então quer dizer que eu posso usar a mais de década que eu tive de experiência, direcionando o fotógrafo para colocar aqui. Quer dizer, o briefing do fotógrafo virou um prompt adequado para o chat GPT. Exatamente. E aí, pelo que eu lembro que você tinha comentado na outra conversa, tem essa possibilidade de você personalizar, no caso do ChatGPT, por exemplo, o prompt, né? Quer dizer, para não ficar um
um GPT genérico, que só qualquer pessoa seria igual, mas eu tenho como tornar a ferramenta mais alinhada ao que eu preciso? Exato. O que a gente tem hoje, tanto o ChatGPT quanto o Gemini, é a possibilidade de você quase alterar o padrão de fábrica daquela IA, que é diferente de você escrever um bom prompt, obviamente já vai levar o teu resultado para algo personalizado. Mas você pode colocar uma configuração mestre, que ela é ativada para todas as coisas que você faz. Então, você altera a forma que o ChatGPT escreve, fala com você, a forma que ele pensa, entre muito aspas, mas dá um exemplo. Você acha que o ChatGPT puxa saco? Normalmente eu percebo que ele confirma tudo que eu quero, né? Eu acho que Ele não me contrapõe, assim. ele é muito puxa-saco, porque ele tem viés de confirmação. Aí você chega pro ChatGPT e fala, ChatGPT tava pensando em pintar um apartamento de vermelho inteiro. Ele fala, vermelho é uma excelente cor, tem tudo a ver com você, que é um cara inovador. Você fala, não, ChatGPT, eu quero pintar de preto. Preto é muito legal, porque ele é minimalista e tem a ver com a sua personalidade. ChatGPT, eu quero tocar fogo na minha casa. Ele fala, começar do zero também é uma ótima ideia. Faça isso com segurança. Ele sempre vai te afirmar. E você pode pedir para ele parar de fazer isso. Você literalmente pode escrever para ele parar de ser puxa-saco, ou você pode escrever de forma mais técnica e falar para ele, você deve parar de me dar com viés de confirmação e sempre concordar comigo. Toda vez que eu trouxer uma ideia, você deve analisar os possíveis riscos e oportunidades e devolver para mim isso em forma de pergunta, por exemplo. Se isso for o tipo de configuração que você quer. Ah, o ChatGPT, eu não gosto que ele escreva com hífen, você pode pedir para ele parar de escrever. Eu sou um cara que eu gosto de tudo que eu apresento em 3 atos, né? Você faz um gancho, você faz o desenvolvimento, você faz uma conclusão. Eu pedi para ele sempre me apresentar as ideias assim, sempre me apresentar os roteiros assim. Então, pedi para toda vez que ele for escrever um roteiro, ele pensar num gancho de 5 segundos que faça a pessoa querer assistir o vídeo até o final. É meio óbvio isso, mas se você não coloca isso, ele não vai fazer. Então você pode escrever literalmente umas 3 laudas de como você quer que ele seja. E aí ele muda completamente a forma que ele responde para você. Nossa, Paulinho, eu queria aprender. Não, Vai embora, cara. Dá pra eu aprender com você? sim, eu te mostro o que eu fiz ali e aí a gente faz o teu rapidinho. Bora pra já. Ensina aí. Vamos lá. Então, aqui no ChatGPT, eu vou mostrar no ChatGPT, mas serve para o Gemini, para o Claude, basicamente qualquer IA hoje. Você vai no menu, clica no seu perfil, Pera aí. no seu rostinho ali. Deixa eu localizar aqui. Opa. Vamos lá, tô aqui. Isso. Entrei. Aí vai em personalização. Personalização. Aí normalmente vai estar desabilitado, né? No meu já está habilitado. E aí aqui você vai colocar suas instruções personalizadas. O seu apelido, se você quiser que ele te chame por algum nome carinhoso. Tem meu nome mesmo. A sua ocupação e mais sobre você. Eu sempre acho mais fácil começar pela ocupação e mais sobre você, que eu falo que é quase um currículo aqui, né? Depende porque você usa o seu ChatGPT. No caso do meu, eu uso ele para coisas distintas e eu coloco na minha personalização isso, né? Então eu falo, é meio quase que a minha bio, tem a função Paulo como creator, tem a função diretor criativo, empreendedor e professor. E ele rapidamente ele consegue fazer essa diferenciação quando eu estou falando com ele. O mais sobre você e com instruções personalizadas, embora sejam caixas diferentes, meio que vale a mesma coisa. E aqui você coloca as suas instruções. Mas que tipo de coisa eu preciso escrever, por exemplo? Por exemplo, de novo, é muito pessoal. No meu caso, eu acho que o ChatGPT ele é muito prolixo e muito puxa-saco. Então, uma das primeiras coisas que eu coloco aqui é seja direto ao ponto, sem muitos elogios às minhas ideias, não me bajule. Você deve ser questionador. Quero que você me ajude a ser melhor, não que concorde comigo. Ótimo. E aí isso muda completamente a forma que ele vai escrever. Por exemplo, uma coisa que eu escrevi aqui, vamos ver se faz sentido, né? Seja detalhista sem ser perfeccionista. Não bajule e seja questionador. Se baseie muito em dados e fatos reais. Seja cuidadoso no uso de tendências e modismos, sempre alertando quando usá-los. Isso, por exemplo, Eu acho que funciona bem. Acho uma boa personalização. Aí, por exemplo, outra que eu coloquei é a forma dele escrever, né? Quanto ao estilo de escrita, fuja das estruturas padrão de IA. Escreva de forma mais direta e ágil, com um bom humor, sagaz, levemente irônico, sempre informativo. Todo parágrafo precisa entregar algo útil de verdade. Questionador, direto ao ponto, manere nos adjetivos e nunca use travessão. que é basicamente o padrão Que é de coisa feita por IA. Quase quebrar todos os padrões, aquele texto de IA, né? Não é isso, é aquilo. Sabe quando você bate aquele post no LinkedIn, sabe aquele texto que o cara só copiou do ChatGPT? Aqui ele até dá para copiar, já que ele já é um pouco diferente, entendeu? Então isso ajuda muito. Outra coisa que eu coloquei é utilize dados para influenciar ideias e tomadas de decisões. Pesquise notícias com credibilidade e devem sempre ser organizadas e citadas nos nossos argumentos. Então eu peço para ele sempre trazer a fonte, um argumento, quando ele for trazer qualquer tipo de ideia. Você percebe que de fato ele cumpre a risca quando você está Sim. usando a ferramenta? Sim.
Exato. Eu acho que ele ajuda muito. Acho que coloca bastante. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Somos entusiastas de novas tecnologias e inovações, cultivando um pensamento progressista e futurista, mas sem esquecer da importância humana, buscando sempre a combinação entre arte e ciência. É uma linha breve, mas que muda bastante a forma que ele vai escrever, vai colocar as ideias, entendeu? Eu botei um outro trecho aqui, por exemplo. Equilíbrio, pragmatismo, indo direto ao ponto, com a capacidade de provocar reflexão e mudanças de mindset. Ajuda. Esse aí. Tá mais vago esse aí. É meio filosófico, né? Tá meio filosófico. Aí não chega nesse alcance assim. Eu acho que mas vai ter tanto impacto, entendeu? Quanto mais prático você for, ó, por exemplo, uma das que eu tenho aqui na forma de, eu fui mudando, né? Acho que esse que é um ponto importante da personalização. Coloca lá, se você sentir, vai colocando mais. É Você nisso. vai tentando dar mais precisão para o que você está dando de personalização. É isso. Pensa que é um assistente que você acabou de contratar. Você chegou, você deu uma visão para ele. Se ele fizer uma coisa que você não concorda, você vai falar o quê? Você fala, não, ele faz de tal jeito. É isso que as pessoas às vezes esquecem da IA. Então, essa personalização eu mudo toda semana. Caramba. Praticamente. Porque eu sinto, não, ainda não pegou. Por exemplo, a última que eu coloquei recentemente. Tava muito vendedor. Toda hora, né? Parece que toda hora era um pitch. Falei, não somos vendedores, evite exageros. Nossa forma de falar é como uma conversa inteligente. As referências são TED Talks, não títulos publicitários. Precisa você dar um parâmetro do. E quando eu coloco as referências de discussão TED Talks, é muito importante. Porque a IA tem o conhecimento do mundo inteiro. Essa é a melhor coisa, essa é a pior coisa. Então, quando você pede para ela escrever uma narrativa para você, ela vai olhar para todas as narrativas que existem. Quando eu chego e falo, a gente apresenta as coisas como um apresentador do TED, ele sempre vai olhar para as apresentações do TED antes de escrever o texto. Ele vai buscar ali, aí ela recicla, né? Ela pega padrões e replica. Em vez de ela pegar todos os padrões de discurso do mundo, ela vai olhar para os TED Talks, por exemplo. E aí essa restringida ajuda ela a ser mais inteligente, segundo a minha percepção. E aí depende também do seu repertório e do que você acumula de experiência, né? Porque para você saber que o estilo TED Talk é alguma coisa que faz mais sentido para o que você está buscando, é porque você já teve essa referência. Exato. Né? Se você não tem esse repertório, essa referência, você não vai conseguir dar esse direcional para a personalização. Exatamente, exatamente. Uma outra dica que eu acho que é um pouco complementar a essa, pode dar 2 dicas? Manda quando você quiser. Quanto mais melhor. É, o prompt, né? Às vezes eu sinto que as pessoas ficam intimidadas e elas usam menos a IA porque elas estão em dúvida de como iniciar um projeto ou uma conversa, porque eu não sei. Eu tenho que fazer tal coisa, eu não sei. Pô, Paulo, eu tenho que fazer a personalização, eu não sei fazer isso. Então eu não vou fazer. E aí a coisa mais impressionante a coisa mais importante que você pode fazer é pedir para a IA te perguntar, entendeu? Então, por exemplo, eu vou começar uma conversa nova aqui. Por áudio, eu uso o ChatGPT muito mais por áudio. Por áudio, cara. Sempre. Muito. Vou falar. ChatGPT, eu quero revisar a minha personalização. Eu acho que as entregas que você está me fazendo não estão coerentes com o que eu gosto. Me faça 5 perguntas que te dê as informações necessárias para você entender como eu trabalho e como eu quero que você atue. Eu pedi para ele me perguntar. Porque é muito mais fácil responder uma pergunta do que escrever um prompt do zero, entendeu? Perfeito. Você tem um guia, né? E aí eu, sem querer, vou estar escrevendo um prompt excelente para ele, entendeu? Então ele me perguntou aqui, ó. Processo criativo. Quando você está criando algo, o que vem primeiro para você? O insight, a narrativa ou a forma estética? Tom e linguagem. E uma escala entre professor provocador e criativo parceiro de brainstorming onde você quer que esteja. Padrão de entrega. Você prefere que eu te traga poucas ideias bem estruturadas e aprofundadas ou várias opções rápidas e intuitivas? Uhum. Critério e excelência. Quando você diz, isso aqui tá ótimo, o que normalmente te faz pensar? Né? O que é algo muito bom para você? E 5, aplicação na prática. Como você quer que eu integre minhas respostas ao seu fluxo real? Então, essa pergunta já está personalizada, né? Porque eu uso ele Ele muito. já usou a personalização existente e o histórico de interação para sugerir essas perguntas aí para o Figueiredo. Então, eu falo que existe um prompt mestre hoje. Uhum. Ele é muito simples. ChatGPT, eu quero fazer tal coisa. O que você pode me perguntar para ter informações necessárias para executar essa tarefa comigo? Então, tipo, vale para qualquer pessoa. Qualquer coisa. Quero fazer tal coisa. Preciso planejar a viagem de férias para tal coisa. Quais perguntas, o que você precisa saber para conseguir fazer isso? Tipo, essa pergunta, ele vai te perguntar, então ele vai ter muitas informações do que você querer já pedir para ele fazer esse plano, entendeu? Isso é interessante, né? Porque no mundo normal de relação entre seres humanos trabalhando, a gente não faz a pergunta desse jeito, né? Exato, imagina, tipo, poxa, ChatGPT, você chegar pro seu chefe e falar, chefe, eu quero ser promovido, o que eu tenho que ter? Parece uma pergunta meio esquisita. Mas para IA não é. Né? Tipo assim, eu quero fazer tal coisa, o que você precisa saber para me ajudar a fazer isso?
Ou você pode perguntar, ChatGPT, o que você é capaz de fazer para me ajudar em fazer tal tarefa? E eu sempre fico surpreso. Cara, E a maioria das vezes, só olha pelas também. perguntas, às vezes eu já, tá, nossa, não tinha pensado nisso. Preciso saber disso antes de querer começar a fazer. Eu acho que ajuda bastante. Caramba, Paulinho, pô, muito obrigado por ensinar tantas Que isso, possibilidades em tão pouco tempo, nada. né? Eu acho que a grande vantagem de um compartilhamento de aprendizagem é que você deve ter gastado bastante tempo para chegar a ponto de ensinar o que você está me ensinando, Com certeza. né? E aí é um pouco disso, né? Quanto tempo eu tive que investir para aprender o que você já aprendeu. Acho que tem uma troca, uma construção conjunta. Pô, eu que agradeço. Valeu, meu cara. Bom demais. Fez. Obrigado. O Paulinho tem muitas novidades aqui para explorar, né? Bora. Agora eu fiquei pensando no seguinte, dessa sua vivência com inteligência artificial, o que que você avaliou e decidiu que você delegaria para fazer para IA, né, nessa linha de que ela pode te ajudar, te facilitar a vida, e o que que você avaliou que não delegaria? De repente a tua parte criativa, humana, enfim. Eu delego quase todo o possível, com exceção de decisões criativas, assim. Eu acho que as duas coisas mais importantes hoje para trabalhar com IA é o propósito, né, o porquê você decidiu fazer aquilo, e se aquilo é bom o suficiente porque você se predispôs a fazer. Acho que todo esse miolo ele pode ser feito com IA, ou potencializado por ela, assim. Mas o porquê e se aquilo tá bom, acho que são as duas coisas humanas mais importantes hoje, assim, né, que tem muito a ver com eh, propósito e objetivo estratégico, e com o seu bom gosto ali, com o seu repertório para saber se aquilo que você originou lá no início tá bom o suficiente, assim, sabe. Então, para mim é um pouco dessas duas coisas, mas a decisão é algo que eu acho que é perigoso de delegar para a inteligência artificial, seja ela qual for, assim. Você querer delegar a decisão é muito perigoso, assim. E às vezes tem gente que faz isso inconscientemente até, inclusive. Deixa na mão da IA É, acha coisa. acho perigoso. E do que você imaginou que você não delegaria, olha, isso aqui eu não vou deixar na mão da IA, mas de repente hoje você fala, olha, eu acho que até isso, inclusive hoje eu estou delegando para IA. Ah. Cara, eu acho que a parte de gerar ideias, assim, e a parte de escrita, né, de roteiro, preciso ter uma ideia para alguma coisa, assim, era uma coisa que no início eu falei: "Pô, ela nunca vai conseguir ter as ideias como eu tenho, assim". E, pô, isso aqui é o meu trabalho. E hoje eu tenho aprendido que meu trabalho está muito mais num olhar estratégico, num olhar de propósito, num olhar de direcionamento criativo, do que na execução especificamente, assim. É é fazer as perguntas, os questionamentos, trazer as referências e deixar para IA processar isso, é uma coisa que eu achava que eu não iria fazer, assim, e hoje eu gosto muito. Interessante, Paulinho. E eu costumo falar que, assim, a IA, da minha parte, eu visualizo a inteligência artificial fazendo parte do meu trabalho, assim, tirando realmente as tarefas. E é por isso que eu tô sempre em movimento, porque eu quero fazer coisas que eu não fazia antes, já que ela vai fazer coisas que eu faço hoje. Então como é que eu pego esse tempo ou a parte do fato dela fazer isso, como é que eu vou fazer coisas que eu não fazia antes? E hoje o meu conteúdo tá muito nesse lugar. A maioria das coisas que eu faço eu achava que era impossível de fazer, né, as cenas, efeitos especiais, animações, etc. Eu fui fazer isso porque a outra parte tá acontecendo de certo modo com a IA, assim. Então acho que vale para todo mundo que tem uma profissão hoje entender que aceitar que a IA vai pegar a parte dela e entender que você vai poder fazer outras coisas. E se você estiver nesse constante movimento, você vai estar bem posicionado. Muito bom, Paulinho. Prazer imenso estar aqui gravando com você, Paulo Aguiar, trazendo todas as suas vivências, experiências e aprendizados. Pô, siga aí nas redes paulo.ia Fica a dica. para conteúdos de área de inteligência artificial. Muito obrigado pelo espaço. Eu aprendo muito com você e é muito bom aprender com o cara. Perfeito, meu caro. Valeu. E é isso aí, pessoal. Entre o que já foi feito e o que ainda está por ser feito, há um caminho que pode ser percorrido por cada um de nós todos os dias. Dentro de cada pausa, de cada passo, de cada defeito que fazem parte da nossa história, tem um caminho que só a gente pode escrever. Então fica a dica aí dentro do nosso Feitos D, para ser seguida por todos aí. O Feitos D é um podcast produzido pela Aptus, consultoria de HR as a Service, especialista na implementação de práticas de RH em pequenas e médias empresas e organizações de terceiro setor. Até o próximo encontro.